Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar agora nesse vídeo aqui, pessoal, da reta real, tá? Reta numérica, intervalos reais e as operações com intervalos, tá? Vamos lá. Pessoal, a reta numérica é o seguinte, olha só, próximo slide. É uma reta que contém aqui, pessoal, todos os números reais, tá certo? Eu coloquei aqui os números inteiros igualmente espaçados entre eles, tá? Entre números consecutivos, né? Menos 6, menos 5, sempre uma unidade entre um e outro aqui, entre dois números consecutivos, tá bem? Ela cresce para a direita, pessoal, aqui, ó. Ela cresce para a direita, ou seja, ela é crescente para cá, por isso a setinha apontada para cá, tá bem? Algumas bibliografias botam setinha apontada para cá também, indicando que ela é infinita para os dois lados, tá bom? Tá certo, gente? Mas eu gosto mais dessa notação aqui, apontando para cá, para onde ela é crescente, tá bom? Cresce para a direita, infinita para os dois lados, tá certo? Tanto a esquerda quanto a direita. Ela decresce para a esquerda e cresce para a direita. E também, quanto mais à direita o número está, ele é maior, tá bom? Você pode observar por esses números que eu anotei aqui. O 2, que é maior que 1, que é maior que 0, todos os números que estão antes do 2 são menores que eles. São menores que ele. Todos os números que estão à direita do 2 são maiores. À esquerda do 2, números menores que 2. À direita do 2, números maiores que 2. Tá certo, pessoal? E não apenas os números inteiros, tá? Todos os números reais estão aqui. Por exemplo, o raiz de 2, por exemplo, ele é aproximadamente 1,4. Então ele está entre o 1 e o 2 aqui, porque ele é 1, alguma coisa. Tem entre 1 e o 2 aqui, ó, mais ou menos aqui, tá bom? Mais ou menos aqui ficaria a raiz de 2, tá certo? A raiz de 3, por exemplo. A raiz de 3, ela é aproximadamente 1,7. Então também está aqui, ó, mais perto do 2 agora. 1,4 mais perto do 1, né? 1,7 mais perto do 2. Esse aqui seria raiz de 3. Podemos botar aqui, por exemplo, também como exemplo, o π. O π, pessoal, ele é 3,14. Então ele está mais ou menos aqui, ó. Entre o 3 e o 4, mais perto do 3, tá bom? Esse aqui seria, por exemplo, aqui, o π. Tá bom? E o menos π, pessoal, ele ficaria aqui como menos 3,14. Aqui, ó, entre o menos 4 e o menos 3, mais próximo do menos 3, tá bom? Aqui seria mais ou menos aqui o menos π. Tá bom, pessoal? Números ditos simétricos. Aqui, tá bom? O π e o menos π. O 1 e o menos 1 são simétricos, o 2 e o menos 2 são simétricos entre eles, tá? Números que estão a uma mesma distância da origem, tá certo? Beleza. Então temos aqui o π e o menos π, o raiz de 2, o raiz de 3, mais ou menos isso aqui. Alguns exemplos de números irracionais colocados na reta numérica, tá? Podemos botar aqui, por exemplo, também. Vamos botar aqui, por exemplo, o 7, o 7 sobre 3, que é um número racional. Esse aqui, pessoal, a dízima periódica 0,3 bar, é o que representa ele, tá? 0,3333, 2,333, tá? Essa aqui é a dízima, 2,3 bar. Estaria mais ou menos aqui, então, entre o 2 e o 3, porque é 2,3, entendeu? Então, esse aqui, ó, aqui seria o 7 terços, ou o 2,3 bar. Tá bem, pessoal? Todos os números reais estão aqui nessa reta, e em ordem crescente da esquerda para a direita. Tá bom? Beleza? Próximo slide, vamos lá. Pessoal, intervalos reais. Intervalos reais, na verdade, eles são o quê? Eles são subconjuntos da reta real. São subconjuntos da reta real, tá? Ou então são pontos da reta real, que cada número na reta real representa um ponto, tá? Ou são pontos da reta real, ou segmentos dela, ou então também a união de pontos, de segmentos, tá? Nós vamos ver mais pra frente alguns exemplos, tá bom? Olha só. Os números maiores que 1 e menores ou iguais a 5. Como é que a gente representa eles na reta real? Bom, vamos botar aqui, ó, a reta real, tá bom? Bom, ela é, pessoal, ela é infinita para a direita e para a esquerda, né? Então, assim, ó, não tem como a gente desenhar ela toda, obviamente, né? Porque ela é infinita. Então, pessoal, como é que ficaria aqui, ó? Bom, maiores que 1 e menores ou iguais a 5. Pessoal, maiores que 1
não inclui o 1. O 1 não é maior que 1, né? O 1 é igual a 1. Então vamos botar aqui ó, uma bolinha aberta para representar que o 1 não está dentro. Deixa eu pintar de branco aqui, tá? Uma bolinha aberta exatamente no número 1, aqui, tá bom? Aqui o 1. E uma bolinha fechada no 5. Por que uma bolinha fechada no 5? Porque o 5 está dentro. Porque assim, ó, menores ou iguais a 5, inclui o 5. O 5 ele é menor ou igual a 5, tá? E aí, esses números aqui, que estão nesse intervalo, entre o menos 1 aberto e o 5 fechado, são os que compõem esse intervalo real, tá bom? Beleza, pessoal? Essa aqui ó, é a representação geométrica, tá bom? Do intervalo. Também podemos simbolizar o intervalo assim. Olha só, como ele é maiores que 1, o 1 não está incluído, ele fica aberto no 1. Como eu falei ali, a bolinha aberta, pessoal, é representada por esse colchete virado para fora. Então, 1 até 5. E aqui no 5, o colchete virado para dentro. Tá bom? O colchete apontado para fora, se for a bolinha aberta. Apontado para dentro, se for a bolinha fechada. Tá bom? Isso aqui, ou então, um parêntese simbolizando o intervalo, a parte aberta. Um parênteses aqui, de 1 até 5, e o 5, um colchete. Tá bom, gente? Ou ainda, mais uma representação. Deixa eu só botar um pouquinho mais bonito aquele parênteses, só um pouquinho. Tá? E uma outra representação seria um conjunto feito por propriedade. São os x pertencentes aos reais, tais que os x são maiores que 1 e menores ou iguais a 5. Tá bom? Tá bom, pessoal? Essa barra poderia ser uma vírgula também. Algumas bibliografias botam como uma vírgula. Tá? Vou até botar aqui do lado. Seria assim. Seria assim. Um x pertencente aos reais, tal que 1 menor que x, que é menor ou igual a 5. Tá? Poderia ser assim também. Tá? Pode ser a vírgula, pode ser a barra aqui. Tá certo? Beleza. Esse aqui foi o primeiro. Vou botar aqui, ó. Número 1 aqui. Número 1 aqui, tá? O número 2, como é que ficaria? O número 2 ficaria assim, ó. Bota aqui o número 2. Pessoal, menores que 2. Bom, menores que 2, pessoal, não inclui o 2. O 2 não é menor que 2, tá? Então aqui está a reta real. Aqui está a reta real. Pessoal, como não inclui o 2, bolinha aberta no 2, tá certo? Aqui o 2. Vamos abrir essa bolinha. Beleza? E toda a reta antes do 2 faz parte desse intervalo. São os números menores que 2, tá certo? Beleza? Como podemos colocar aqui também, ó. Olha só, pessoal, é infinito para a esquerda aqui, ó, todos os números à esquerda do 2. Então é de menos infinito, é infinito negativo, né? Aberto. O infinito é sempre aberto, tá? Até o 2 também aberto. O 2, pessoal, ele está aberto aqui porque o próprio 2 não é menor que 2, tá? Beleza? Então ele não entra no intervalo. Ou então... aqui. Ou então, o parênteses aberto aqui, o menos infinito, até o 2 aberto também. Tá certo, gente? Ou então, aqui, o pessoal pode ser a vírgula, mas eu costumo usar mais a barra, tá? Então aqui eu vou deixar só a barra, tá? Seria aqui, ó. O x, o número real. O x real tá o quê? O x é menor que 2, tá? Essas duas representações aqui. Tá bem, gente? Só para ficar ali padrãozinho. Aqui a representação geométrica. Vamos ver aqui agora, pessoal. O 3 ali, o exemplo 3. Vou botar aqui, ó, 3. Vamos fazer a reta real.
ele fala ali, ó, os números positivos. Pessoal, os números positivos são os números maiores que zero. Tá certo? Ou seja, o próprio zero não entra. Ou seja, aqui a bolinha aberta no zero. Tá? Bolinha aberta no zero aqui. Beleza? E aí, gente, o que nós temos aqui, ó? Maiores que zero. Tá bom? A representação geométrica aqui. Geométrica. Agora aqui, ó, seria aberto no zero porque o zero não entra, até mais infinito, tá? Ele cresce no sentido positivo, mais infinito, e aberto também, tá bom? E o infinito sempre aberto aqui nesse caso. Ou então entre parênteses, né? De zero a mais infinito. E aí, pessoal, também temos aqui o x pertencente aos reais, tal que o x é maior que zero. Que nesse caso aqui acaba sendo, né, pessoal, os reais não negativos e tirando o zero. O R mais asterisco, tá bom? Lá de... Acaba sendo esse conjunto, né, lá da aula de conjuntos numéricos. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro que esses exemplos são os exemplos iniciais apenas. Próximo slide, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos ver aqui, ó, alguns tipos, nós vamos ver aqui quais são os tipos de intervalos. Olha só. Um intervalo aberto ou um intervalo fechado. Vamos começar por esses aqui. Aberto, pessoal, é quando as duas extremidades não fazem parte do intervalo. Tá bem? Olha aqui, ó. O x ele é maior que A e menor que B. São os números entre A e B, mas o próprio A e o próprio B não entram, tá? Mesma coisa que eu tinha feito ali antes, pessoal. Temos aqui, bolinha aberta no A porque ele não faz parte. Tá? Bolinha aberta no B porque ele não faz parte. Vamos botar aqui o A e o B, tá? Vamos só abrir aqui a bolinha. Tá bem, gente? Beleza? E aí aqui, ó. Todo esse intervalo aqui são os números que compõem esse intervalo real, tá bom? De A até B, sem o próprio A e o próprio B. Ou então fechados, pessoal. Aqui, ó, x menor ou igual a... Desculpa, o x maior ou igual a e menor ou igual a B. Então, o próprio A e o próprio B atendem essa condição, tá? O A, ele é maior ou igual a A e o B é menor ou igual a B. Então, eles atendem. Então, aqui nós temos a bolinha fechada, tanto no A quanto no B. E todo esse intervalo aqui, fazendo a representação geométrica desse intervalo fechado aqui. Tá bom, gente? Bolinhas fechadas nas extremidades para um intervalo fechado. Bolinhas abertas nas extremidades para um intervalo aberto. Faltou abrir aqui a bolinha do B. Tá bom, gente? Próximo slide, vamos lá. Aqui, gente. Intervalos assim, ó. Abertos de um lado e fechados do outro. Olha só. Fechado à esquerda, aberto à direita. Só, a extremidade esquerda do intervalo, que eu estou chamando de A aqui, ó. Ela está fechada, ó, o x é maior ou igual a A. Então, o A faz parte. E menor que B, o B não faz parte. O B não é menor que B, né? Então, ela vai ser fechada no A, fechada aqui no A, aberta aqui no B. Tá bom? Aqui no B ela vai estar aberta. Tá bom? Olha só aqui essa bolinha. E todos os números aqui no meio fazendo parte. Tá bom, gente? E o contrário também aqui, ó. Aberta no A. Ali, ó. O parênteses e a chave virada para... o colchete para fora, né? Aqui o colchete para fora também. Então nós temos aqui, ó. Tudo aqui, ó. Do A até o B, fechado no B. Tudo aqui. Tá bom, gente? Essa parte aqui é bem tranquila, né? Acho que é bem tranquilo de pegar isso aqui. Mas, claro, assim, é tranquilo, mas é muito importante, tá, pessoal? Vocês entendam bem esses intervalos aqui. Tá certo?
Próximo tipo de intervalo, vamos lá. Ilimitado à esquerda e aberto à direita. Pessoal, colchete para fora aqui no B, ou parênteses, né? E o X menor que B. Se o X é menor que B, o próprio B não entra. Vamos botar o B aqui, tá? Bolinha aberta. Bolinha aberta. E aí, pessoal, tudo antes do B faz parte do intervalo. Toda a reta aqui antes do B. Tá bem? Ou então, temos aqui o A, aberto ali, o colchete para fora ou parênteses, tá bom? Temos aqui. Vamos abrir aqui. Esse aqui é o A. Bolinha aberta porque o A não faz parte. E tudo à direita do A. Aqui. Tá bom, gente? Tranquilo? X maior que A. X real e maior que A. Tá bom, pessoal? Intervalo aberto aqui, ó. Colchete para fora, colchete para fora. Mesma coisa. Tá bem? Próximo tipo de intervalo. Aqui, ó. Ilimitado à esquerda e fechado à direita, pessoal. Aqui, ó. A fechada aqui, ó. Colchete para dentro. Nos dois casos, né? E aqui, ó. Temos aqui no B, fechado no B. E tudo antes do B faz parte do intervalo. Tá bom, gente? Ou então, ilimitado à direita, no sentido positivo, e fechado à esquerda. Temos aqui o A como com a bolinha fechada, o colchete para dentro aqui, né? O que o A e tudo para cá marcado. Tá bom, gente? Assim que nós representamos intervalos ilimitados à direita e fechado à esquerda, ou ilimitado à esquerda, ou ilimitado à esquerda e fechado à direita, tá bom? Próximo slide, vamos lá. Então, pessoal, aqui, ó. Represente graficamente os intervalos abaixo. Um exemplinho para nós aqui, ó. Vamos lá. Bom, eu já fiz aqui as retas, tá? E vamos lá. O A aqui, pessoal, é um intervalo fechado de 0 a 6. Ou seja, o 0 e o 6 estão incluídos, tá? Vou botar aqui, ó. Mais ou menos aqui o 0. Pode ser aqui, tá? Fechado, porque ele faz parte do intervalo, né? Tá aqui o colchetezinho virado para dentro. Então aqui o 0. E o 6 vou botar aqui, ó. Também fechado, porque o 6 faz parte, né? Então, como é um intervalo real, todos os números aqui dentro fazem parte dele. Tá bom? Essa aqui é a representação gráfica ou geométrica desses intervalos. Desse intervalo aqui, tá? B. Intervalo aberto no -1, fechado no desculpa, é aberto do -1 ao 3. Tá? Então, tanto o -1 quanto o 3 não estão dentro. O -1, pessoal, tá à esquerda do 0. Ele tá antes do 0, né? Vou botar ele aqui, então. Ó. Aqui o -1. E o 3, ele está entre o 0 e o 6. Ele está bem no meio, inclusive. Vou botar aqui, ó. Tá? Aqui e aberto também. No 3, tá bom? Deixa eu só abrir o intervalinho aqui. E aí nós temos o 3 aqui. E esse aqui é o intervalo. Tá bom, gente? Aberto nas extremidades. Aqui nós temos um aqui, ó. Aberto à esquerda e fechado à direita. Aberto no -5 e fechado no 2. -5, pessoal, tá à direita do -1. Eu vou botar ele aqui, então. Aqui o -5, aberto. E o 2, pessoal, ele está antes do 3 aqui, ó. Vou botar ele mais ou menos aqui, ó. Tá? Vou botar de outra cor só um minutinho. Tá bom, gente? Aqui, ó. Aberto no -5, fechado no 2. E todo esse intervalo aqui entra. Tá bom? Beleza? Próximo, vamos lá. Do 0 aberto ao 4 aberto. Vamos lá então aqui, ó. Pessoal, o 0 já tá aqui, ó. Vou botar na mesma linha, tá? Vou fazer a mesma reta nos dois, tá? Tá aqui. Então, vamos botar aqui então o 0. Só que dessa vez ele é aberto, tá? O 0 aberto até o 4 aberto. O 4 eu vou botar aqui, ó. Porque ele está entre o 13 e o 6, né? Vamos só abrir aqui o intervalo. Do 0 até o 4. Tudo aqui.
Tá bem, gente? Tranquilo. Esse é o D. O da letra L, ó. É do 0 aberto ao 4 aberto. Ih, rapaz, eu fiz o E, né? Peraí. Eu fiz o E aqui, peraí. Agora sim, pessoal, eu tinha feito o da letra E no lugar do D, né? Agora eu troquei ali as setinhas de posição. Voltando pro D aqui, ó. É do menos 1 aberto ao 0 aberto. Pessoal, o menos 1 ele tá aqui, ó. Nessa reta aqui, eu vou botar aqui, vou seguir essa reta aqui, tá? Aqui, ó. Certinho. Então é do menos 1 aberto até o 0 aberto. A gente tem o 0 aqui já, ó. Temos 2 zeros aqui, né? Daqui e aqui. Beleza? Então o 0 eu vou botar aqui também. Nessa retinha. E aberto, porque tá ali o parênteses ou o colchete para fora, né? Então vamos botar aqui. Aberto no 0 e no 1. E vamos botar aqui a cobrinha ali no meio, representando todos os números desse intervalo, dessa parte da reta real, tá? Letra F agora. Fechado no menos 1, aberto no 5. Bom, o menos 1 tá aqui, ó. Vou pegar uma coisa que não foi usada ainda. Seu vermelho. O menos 1 tá aqui, ó. Menos 1 aqui e aqui. Vamos botar aqui o menos 1 também. E fechado agora, né? Agora é fechado. Aqui o menos 1 até o 5. Pessoal, aqui tá o 4. Aqui tá o 6. Então o 5 tem que estar bem no meio, tem que estar aqui mais ou menos, tá? Aqui o 5. Isso aqui é a representação gráfica ou geométrica desse intervalo, tá bom? Próximo aqui, vamos lá. Do menos 3 aberto ao mais infinito. Pessoal, tem aqui 3 vezes o menos 1 e o menos 5, né? Aqui é o menos 5. Aqui o menos 1. O menos 3 tem que estar bem no meio, tem que estar aqui então, mais ou menos, tá? E é o menos 3 aberto. Então vamos abrir esse intervalo aqui. Uma bolinha aberta, tá? Uma bolinha aberta aqui. Aqui é o menos 3. E tudo à direita dele marcado. Tá bom, gente? Aqui, ó. Tá bom? Fechou. E para finalizar, vou fazer aqui o da letra H. Até o 7. Bom, pessoal, o 6 é o maior que apareceu até agora, né? Tá aqui. Então o 7 tem que estar depois dele. Vou botar aqui o 7. O 7 fechado. 7. Aqui o 7. E tudo antes do 7. Toda a reta real antes do 7. Tá bom, gente? E aqui representamos graficamente ou geometricamente esses intervalos, tá bom? Espero que estejam entendendo, tá, pessoal? Aqui, ó. Todos os números maiores ou iguais a 0, menores ou iguais a 6. Todos os números maiores que 1 e menores que 3. Maiores que 5, menores ou iguais a 2. Maiores que menos 1 e menores que 0. Maiores que 0, menores que 4. Maiores ou iguais a menos 1, menores ou iguais a 5. Todos os números maiores que menos 3. Todos os números menores ou iguais a 7. Tá bom? Beleza, pessoal? Próximo slide, vamos lá. Aqui, pessoal, esse slide aqui, ó, é para relembrar os conceitos de conjuntos, tá? Porque agora nós vamos entrar em operações com intervalos. E, na verdade, pessoal, é a mesmíssima coisa de conjuntos, tá? Os intervalos, eles são conjuntos, tá? Eles são subconjuntos da reta real. Na verdade, eles são isso, tá? Como assim, os elementos são o ponto, né? E cada ponto é um número, né? Tá certo? E os intervalos, assim, eles são conjuntos, tá bom? Olha só. Tem a relação de pertinência, é a relação entre um ponto, que é um ponto na reta, que é um número, né? É a relação entre um número na reta, que significa um ponto, e um intervalo. E pertence ou não pertence. Inclusão. É intervalo, que nem lá em conjuntos, né? Relação de inclusão, que é o contém, não contém. É o contido, não está contido. Contém, não contém. Agora sim, está contido, não está contido. Contém, não contém. É entre conjuntos, né? Aqui é entre intervalo e intervalo. E aqui, pessoal, a intersecção é o quê? Está nos dois.
dos dois intervalos. A união está em pelo menos um dos intervalos. A diferença está no primeiro e não está no segundo. Mesma coisa de conjuntos. Tá? Qual é a diferença de conjuntos? É o que está no primeiro e não está no segundo. Eu expliquei tudo isso na aula de conjuntos lá, tá? Complementar. Bom, complementar de A em relação a B é de fazer B menos A, desde que o A seja um subconjunto do B. Tá bom? Mesma coisa lá de conjuntos. E a diferença simétrica são aqueles elementos que estão em exatamente um dos conjuntos, tá? Diferença simétrica entre A e B é o que está só no A ou só no B. Tá bom, gente? Tranquilo? E também podemos fazer assim, né? A menos B unido com B menos A, ou então a união menos a intersecção. Tá certo, gente? Mesmíssimas definições lá de conjuntos, tá? Bora pro próximo slide, vamos lá. Aqui, pessoal, olha só. Relação de pertinência e inclusão aqui em operações, tá? Vamos ver isso aqui primeiro. Poucos exemplos, tá? Bom, assim, ó. O número 5, que é um ponto na reta numérica, né? Um número é um ponto na reta numérica, tá? Ele pertence a um intervalo aberto de 0 a 10. Bom, pessoal, maiores que 0, menores que 10. O 5 atende essa condição, tá? Então, pertence. Tá certo, pessoal? O menos 1, ele pertence a esse intervalo aqui, ó. Maiores ou iguais a 1, menores ou iguais a 2? Não, não pertence, tá? Ele não pertence. Esse aqui só tem números positivos, esse intervalo, né? O menos 1 é negativo. Até assim a gente pode perceber, né? Esse aqui, ó. O 0 e o intervalo aberto no 0, fechado no 2. Pessoal, aberto no 0, o 0 não está. Ele começa logo após o 0, tá bem? Então assim, ó, o 0 não está nesse intervalo, o 0 não pertence. Porque ele é aberto ali no 0, tá? Começa depois do 0, logo após o 0. O 0 é o maior número antes do intervalo, tá bem? Mas ele não está. É maiores que 0 e menores ou iguais a 2. Aqui, pessoal, 1,6, que é um número racional, um número decimal, né? E o intervalo aberto de 0 a 2. Pessoal, 1,6, ele é um número maior que 0 e menor que 2. Ele pertence a esse intervalo aqui. Tá bom? Número e intervalo. Ou seja, ponto na reta numérica e intervalo. É pertence ou não pertence, tá? O ponto é como se fosse um elemento. E os intervalos são como se fossem conjuntos. Número 5, pessoal. O intervalo fechado de 0 a 1 e os números inteiros. Pessoal, é intervalo e conjunto. Então, pessoal, que é contido, não está contido, contém ou não contém, tá? Contido ou não contido, por exemplo. Está contido ou não está contido? O intervalo fechado de 0 a 1 está contido nos inteiros? Pessoal, ele não está contido. Por que não está contido? Porque assim, por exemplo, aqui, ó, o número 1 sobre 2, o meio, né? Ele pertence ao intervalo de 0 a 1. Mas o 1 sobre 2 não pertence aos inteiros, tá? Não pertence. Achei um elemento, existem infinitos, tá? Mas bastou eu citar um elemento que está nesse conjunto e que não está nesse. Que está no primeiro e não está no segundo, então ele não está contido. Tá bom? Pessoal, o número 6 ali, ó. Intervalos aqui, ó. Vou ver se estão contidos ou não estão contidos um no outro. Aqui, ó, o do número 6, ó, vamos ver aqui, ó, o número 6. Bom, vamos fazer aqui o primeiro intervalo, tá? Que no caso ali, ó, é o intervalo aberto de 0 até 1. Tá aqui ele. E depois o intervalo fechado de 0 até 1. Tá bom, gente? Vamos lá. Aberto de 0 a 1. Aberto de 0 a 1. Todo aqui. E fechado de 0 a 1. Tá bom? Pessoal, olha só. A gente pode perceber que o conjunto de cima ali, ó, todo ele está dentro do conjunto de baixo. Tá certo? As extremidades estão no de baixo, não estão no de cima, né? E todo o interior do de cima está dentro... É o mesmo interior do de baixo, né? O de cima tem apenas as extremidades que não estão... A única coisa que estão no de baixo não estão no de cima são as extremidades, o 0 e 1. Então, ele está contido. Todos os elementos do primeiro conjunto estão no segundo. Ele está contido. Tá bom?
Aqui o número 7, pessoal, olha só. Vamos fazer aqui os intervalos, tá? Pode ser aqui, ó. Aqui o 2. Aqui, ó, é o 2 ao 3 fechado. 2 fechado. 3 fechado. E é um intervalo, então todo ele aqui valendo. E também, pessoal, aqui ó, o de baixo vai ser aqui, ó. O 2 fechado, 2 embaixo de 2, para poder analisar bem direitinho. Como eu fiz aqui, ó, 0 embaixo de 0, 1 embaixo de 1, tá? Até o 3,5. O 3,5, pessoal, ele tá depois do 3, ele é maior que o 3, tá? Apenas uma coisa, pessoal, para deixar claro para vocês assim, ó. Aqui tem um ponto e vírgula, né? É para diferenciar as vírgulas. Se eu deixasse vírgula aqui, ó, aí não dá para saber se é do 2 ao 3,5 ou se do 2,3 até o 5, né? Então a gente bota um ponto e vírgula para diferenciar. Quando tem um número decimal, assim, quando tem um número decimal, né? Em forma de número com vírgula, na forma decimal dele, a gente costuma botar um ponto e vírgula para diferenciar as vírgulas, tá? Aqui é do 2, começa no 2 e vai até o 3,5, tá? Fechado. Aqui. Pessoal, a gente pode observar todos os elementos desse conjunto aqui, ó, do de cima, estão no de baixo, tá? Todos eles, tá? O 2 é fechado também nos dois, né? Tanto no de baixo quanto no de cima. E o 3 aqui, ó, esse aqui vai até o 3,5, então ele passa pelo 3. Todo aqui, ó, tá bom? Vou botar uma cor um pouquinho mais escura. Só pra diferenciar bem aqui, né? Tá bem, pessoal? Assim a gente percebe que esse conjunto aqui, ó, o de cima está todo dentro do de baixo. Então ele está contido perfeitamente. Sim, está contido. Tá bom? Beleza. E o último ali, pessoal. O intervalo aberto de 0 a 1 está contido ou não está contido nos irracionais? Pessoal, não está contido. Não está contido. Por que não está contido? O 1/2, por exemplo, ele pertence ao intervalo aberto de 0 a 1. Mas o 1/2 não pertence aos irracionais. Tá bom? Beleza, pessoal? Achamos um elemento que está no primeiro e não está no segundo. Beleza? E também, pessoal, o contrário também assim, seria não está contido. Não, esse conjunto não contém os irracionais, né? Porque, por exemplo, o raiz de 3 é irracional e não está nesse conjunto, né? O π também não está nesse conjunto, né? Aqui também poderia ser não contém, tá bom? Tranquilo, pessoal? Espero que estejam entendendo, tá? Próximo slide, vamos lá. Beleza, pessoal? Olha só. Vamos fazer aqui, ó, as operações com intervalos, tá? Determinar A intersecção com B, A união com B, A menos B, complementar de A em relação a B se existir e a diferença simétrica entre A e B, tá? Temos aqui o A e o B. Vamos lá então aqui, ó. Aqui, ó, o A. Aqui o B. Tá bem? Aqui é a reta numérica, né? Crescendo para cá. E olha só. O A, pessoal, é o intervalo fechado de 0 a 6. Então aqui do 0, fechado, até o 6 fechado. Tá bem? E o B é do menos 1 aberto aqui, menos 1, até o 3 fechado. 3 aqui mais ou menos, tá? O menos 1 antes do 0, né? A esquerda do 0, e o 3 entre o 0 e o 6. Tá bom? Vou deixar aqui abertinho. E só marcar aqui no meio que entre eles também fazem parte, né? Aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Deixa eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui mais vezes. Nós vamos precisar desses intervalos nas outras operações, tá certo? Aqui. Aqui, tá bom? 3, 4, 5. Vou botar mais uma aqui. 6. Beleza. Então, pessoal, o que seria aqui primeiro o A intersecção com B? Pessoal, intersecção é o que eles têm em comum. Tá certo? Então, assim, ó, o que eles têm em comum aqui, ó? Bom, começando no menos 1 aberto, eles até o 0 aberto está apenas no B, tá bom? A partir do 0 fechado, ele está nos dois. O próprio 0, está tanto no A, que é fechado, e no B, que está aqui no meio, né? Então, a intersecção começa aqui, no 0, o 0 fechado, né? O 0 fechado,
Aqui, ó, vai indo, tá sempre nos 2 até o 3 fechado. O próprio 3 tá no B e também tá no A, tá aqui no meio, né? Então até o 3 fechado. Tá bom, gente? E essa aqui é a intersecção. Tá bom? Está nos 2 aqui, ó. Esse intervalo aqui, ó, está nos 2, tá certo? Do 0 ao 3 fechado. Faltou botar o 0 aqui. E é isso aqui. A intersecção é o intervalo fechado de 0 até 3. Beleza. O próximo aqui vai ser o A união com B. O A união com B, pessoal, olha só. Bom, a união está em pelo menos um deles, tá bom? Começando no menos 1, no 1 aberto aqui. No menos 1 aberto, aliás, aqui no menos 1 aberto. Já tá no B. Se tá no B, tá em pelo menos um deles, entre o A e o B, né? Então é do menos 1 aberto. Vai indo aqui, vai indo. Até o 3 tá nos 2, até o 3 fechado, né? Mas ele continua. Chegando aqui, ó, até o 6 fechado. Que aí ele tá no A também, tá bom? Esse aqui é o intervalo que pertence a pelo menos um deles. Tá bom, gente? Esse aqui, ó. Tá bom? Aqui e aqui. Esse aqui, aberto no menos 1 e fechado no 6. A intersecção deles, desculpa, a união deles é do menos 1 aberto ao 6 fechado. Tá bom? Aqui, pessoal, bora agora para ver aqui, ó, o A menos B. O que é o A menos B? Está no A e não está no B. Tá bom? Ou seja, olha só, está no primeiro e não está no segundo. Pensa comigo aqui, ó, do 0 fechado ao 6 fechado é o A. Qual desse intervalo que também está no B? Bom, vamos marcar aqui, pessoal, olha só. Do 0 fechado até o 6 fechado. Qual parte que está no B também? Bom, está no B, pessoal, é o 0 fechado, o que o 0 está no B, né? Até o 3 fechado. Então, não está no B o 3 aberto até o 6 fechado. Vou botar em azul aqui. Beleza, pessoal? Só vai ficar da mesma cor. O 3 aberto até o 6 fechado. Esse aqui, pessoal, é o A menos B. É o do 3 aberto ao 6 fechado. Esse aqui são os números, é o conjunto, é o intervalo dos números, né? Que estão no A e não estão no B. Certo? O 3 aberto, porque o 3 está no B, né? O 3 fechado está no B, então o 3 aberto está no A menos B. Né? Como o 3 está no B, o 3 não está no A menos B. Então, do 3 aberto ao 6 fechado. Tá bom? Essa aqui. Próximo, pessoal, é o complementar de A em relação a B. Pessoal, o complementar de A em relação a B, olha só. A gente pode perceber ali, ó, que o 6 pertence ao A e o 6 não pertence ao B. Por exemplo, o 6, né? Tem infinitos números aqui, ó. Isso aqui implica, pessoal, que não existe complementar de A em relação a B. Lembrando, só existe quando o A é um subconjunto do B, né? Como eu expliquei lá em conjuntos, tá certo? O complementar de A em relação a B só está definido se o A for um subconjunto do B. Tem um elemento do A que não está no B. Por exemplo, o 6. Tem o 5, tem o 4 também, tá bom? Tá certo? Tem o 4,5, tem infinitos pontos aqui no meio. Então, isso aqui já é suficiente para dizermos que não existe operação de complementar. Tá bem, gente? Então, essa aqui seria o complementar de A em relação a B e ele não existe. Tá bom, gente? Beleza? Vamos lá. Próximo aqui, ó. Vou fazer aqui, como nós vamos precisar fazer depois aqui, ó, a diferença simétrica, eu já vou fazer aqui o B menos A. Beleza, pessoal? Aqui, ó, o B menos A. O que é o B menos A? Está no B e não está no A. Pensa comigo, pessoal. O B começa aqui, ó. Tá? Ele vai até aqui. Pessoal, o A, olha só, do 3 fechado, do 0 fechado ao 3 fechado, também está no A. Tá aqui, ó. Do 3 fechado, do 0 fechado, aliás, ao 3 fechado. Tá bom? Então, assim, ó. O que está no B e não está no A?
é esse intervalo aqui, ó. É do menos 1 aberto até o 0 aberto. Essa parte aqui, ela está no B e não está no A. Aqui, ó. Isso aqui. Os dois abertos, tá? Deixa eu só abrir aqui. E aqui. E nós vamos ter ali o menos 1 e o 0. Lembrando, o 0 está fechado no A, então o 0 está no A. Como o 0 está no A, ele não está no B menos A. E tudo aqui no meio. Tá bom? Portanto, o B menos A, ele é do menos 1 até o 0 aberto. Tá bom, gente? Bom, a diferença simétrica dos dois... A diferença simétrica, pessoal, é o quê? Bom, a diferença simétrica é a união do A menos B com o B menos A, como a gente já viu, né? Pertence exatamente um deles. Então é aqui, ó. O do menos 1 aberto ao 0 aberto. Tudo isso aqui. E depois, do 3 aberto ao 6 fechado. Tá bom? Tudo isso aqui é a diferença simétrica. Tá bom, pessoal? Vamos abrir aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. E, portanto, a diferença simétrica é o menos 1 até o 0 unido com o 3 aberto ao 6 fechado. Beleza? Tranquilo, pessoal? Espero que estejam entendendo, tá? É relativamente tranquilo isso aqui, quando a gente compara as retas, né? Tá bom? Próximo slide, vamos lá. Mesma coisa com esses aqui agora, pessoal, olha só. Vamos fazer aqui o A e o B. O que são esses intervalos aqui agora? Bom, o A, pessoal, é do menos 1 ao 0 fechado. Bota aqui, ó, menos 1 fechado pode ser aqui. O 0 fechado pode ser aqui. O menos 5 está à esquerda do menos 1, né? E é aberto, tá aqui o parênteses. Então aqui é menos 5. E o 2 fechado. O 2 está depois do 0, né? Aqui, ó. Aqui o 2. Beleza? E tudo aqui no meio selecionado. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. O A intersecção com B. É o quê? Bom, é o que eles têm em comum. Pessoal, a gente pode perceber aqui, lá de conjuntos, ó. O A está todo dentro do B agora. Percebe ali, ó? Do menos 1 ao 0 está dentro do menos 5 ao 2, né? Todos esses números aqui estão aqui no meio, né? Eles estão mais ou menos aqui, ó, tá? Beleza, pessoal? Quando nós temos um conjunto que é subconjunto do outro, a intersecção deles é o menor. Então a intersecção aqui vai ser o próprio A. Do menos 1 até o 0, fechado. Menos 1 até o 0, fechado. Tá bom? Beleza, pessoal? Então esse aqui é do menos 1 ao 0, fechado, que acaba sendo o próprio A. Tá bom, gente? O próximo aqui é a união deles. É o A união com B. Só o A união com B, nós vamos ter o quê? A união de um conjunto, quando é subconjunto do outro, a união de dois conjuntos, onde um é subconjunto do outro, vai ser o maior deles. O que é a união? Pertence a pelo menos um deles. Como o A está todo dentro do B, a união vai acabar sendo o próprio B. Então aqui é o 5 aberto, o menos 5 aberto, aliás, até o 2 fechado. Tá bom, pessoal? Tudo isso aqui. Tranquilo? Então esse aqui vai ser do menos 5 até o 2. E isso aqui é o B. Tá bom? Como A é um subconjunto do B, a união vai acabar sendo o próprio B. Tá bom, pessoal? A próxima operação ali é o A menos B. O A menos B agora, pessoal, olha só. Bom, A menos B está no A e não está no B, certo? Pessoal, o A é um subconjunto do B. Todos os elementos do A estão dentro do B, eles estão aqui, ó. O A, tá bom? Esse aqui é o A. Até o 0 aqui, começando no menos 1 aqui. Então, pessoal, o A menos B é um conjunto vazio, tá? Isso aqui é o
conjunto vazio. Porque não tem nenhum elemento que está no A e não está no B. Todo A está no B, então não tem nenhum que está no A e não está no B. Tá bom, pessoal? O próximo aqui é o complementar do A em relação ao B. Olha só, gente. Bom, agora o complementar de A em relação a B vai acabar sendo o B menos A. Né? Porque está definido, o A é um subconjunto do B. Então acaba sendo aqui o B menos A. Lembrando, se o A não fosse subconjunto do B, não estaria definido, não existiria a operação de complementar de A em relação a B. O que está no B e não está no A? Pessoal, pensa em todo B aqui, ó. Todo B é do menos 5 até o 2, né? Até o 2 aqui. Só que assim, ó, a gente pode perceber que do menos 1 fechado ao 0 aberto, do menos 1 fechado ao 0 fechado, é o A. Então, do menos 1 aberto, e do 0 aberto, eles estão no B e não estão no A, tá? O próprio menos 1 e o próprio 0 nós temos que tirar, porque eles estão no intervalo A. Se eles estão no A, não estão no B menos A. Então aqui nós temos, aqui é o menos 1, aqui é o 0, tá? E esse aqui é o B menos A. Tá bom, gente? Beleza. Então o B menos A, pessoal, ele é do menos 5 ao menos 1. Aberto, unido com do 0 aberto ao 2 fechado. Tá bom, gente? Esse aqui é o B menos A. O próximo aqui é a diferença simétrica de A com B. Eu vou até apagar o próximo ali, o último, não vou precisar, porque eu já tenho o B menos A ali, né? Deixa eu apagar esse aqui. Vamos lá, esse aqui vai ser direto a diferença simétrica de A com B. Olha só, gente. Bom, diferença simétrica é a união desse aqui com esse aqui. Então, é a união desse aqui com um conjunto vazio, né? Então, o que nós vamos ter aqui, ó? Bom, ao unir um conjunto com um conjunto vazio, vai ser o próprio conjunto, tá? O que pertence a esse conjunto aqui ou ao conjunto vazio? É apenas esse. Então, esse aqui vai ser a própria diferença simétrica. Vamos lá, então. Aqui. Tá bom, gente? Essa aqui é a diferença simétrica. A diferença simétrica vai acabar sendo aqui o menos 5 aberto ao menos 1 aberto, unido com o 0 aberto ao 2 fechado, tá bom? Que acaba sendo o próprio B menos A. Tá? Que acaba sendo o complementar de A em relação a B também. Tá bom? Eu espero que estejam entendendo, tá, gente? Estejam gostando também. Eu vou fazer agora, eu vou focar bastante na união e na intersecção, porque é disparado que mais aparecem questões, tá? Mas depois vai ter também uma questão de nós vamos precisar da diferença de conjuntos. Vamos lá, alguns exercícios de união e intersecção agora. Bora lá. Beleza, pessoal, olha só. Vamos praticar aqui agora as uniões e as intersecções de conjuntos, tá? São aqui, ó, A, B, C e D. Aqui, ó, obter todas as uniões possíveis 2 a 2 desses conjuntos, tá? E depois nós vamos obter as intersecções 2 a 2. Já fiz aqui, como a gente já fez já representou eles geometricamente antes, não fiz essa parte de novo, já deixei prontinho aqui. E no próximo slide vai estar prontinho de novo. Vamos lá, pessoal, cuida só. Primeiro aqui, ó. O A união com B. Como é que vai ser o A união com B? Pessoal, união está em pelo menos um deles. Vindo do menos infinito aqui, até o menos 1 aberto não está em nenhum deles. O menos 1 aberto a gente começa aqui, até pelo menos um deles, né? Vai até lá, até o 3 aberto está nos dois, passa pelo 3 aberto, e no 3 fechado inclusive, né? No 3 fechado, do 3 fechado até o 6 fechado, tá só no A. Ou seja, está em pelo menos um deles, tá? Então 6. Então esse caso aqui, ó, eu vou até baixar um pouquinho aqui a parte... Essa aqui.
Vou baixar um pouquinho pra gente poder escrever. Nós vamos ter ali, ó, do menos 1 aberto ao 6 fechado, tá? Esse aqui, então, é do menos 1 aberto ao 6 fechado. Beleza? Próximo aqui, ó, é o C união com D. Vamos lá. Pessoal, começa aqui, ó. Onde começa pelo menos um deles? No menos 5 aberto, tá? Então aqui no menos 5 aberto. No menos 5 aberto. Vai indo, vai indo. Pessoal, até o 2 fechado. A gente pode perceber aqui, pessoal, que o D ele é um subconjunto do C. Tá todo dentro do C, né? Então a união vai acabar sendo o próprio C. Ou seja, do menos 5 aberto ao 2 fechado. Beleza? Agora é o A união com C. Pessoal, o A união com C, onde é que começa pelo menos um deles? Bom, começa no menos 5, né? Que é quando começa ali o C, né? O A não começou ainda. Então aqui no menos 5. Pessoal, vai indo, vai indo. Do 0 fechado aqui, já começa o A, mas também está no C. Então continuamos. No 2 fechado, termina o C, mas continua no A. Então continuamos. Até lá, o 6 fechado. Então aqui nós temos do menos 5 aberto ao 6 fechado, tá? Beleza? Próximo aqui. É bem tranquilo, né, pessoal? É o que tem em pelo menos um deles, tá? Mesma ideia de união lá de conjuntos, tá? Pessoal, olha só. O B e o D, os dois começam no menos 1 aberto. O D termina no 0 aberto, o que é 3 positivo aqui. Aqui é 3 positivo. 3 positivo, tá? Beleza. Vamos lá. Começa no menos 1 aberto aqui. E vai indo até lá. O 3 aberto também, aqui, o 3. Tá? No 3 aqui, ó. Beleza, gente? Então esse aqui vai ser do menos 1 ao 3. Ou seja, o próprio B, né? Que o dele é um subconjunto do B, tá bom? Próximo aqui, o A união com D vai ser, começa no menos 1 aberto, que é quando começa o D. Pessoal, o D ele termina no 0 aberto. O A começa no 0 fechado. Termina um, começa o outro, tá? Então aqui, ó, a união vai acabar sendo essa aqui toda, tá? Beleza? Continua pegando um segmento completo aqui, tá? Do menos 1 aberto ao 6 fechado. Beleza, gente? E o por último ali, o B união com C vai ser o quê? Começa no menos 5 aberto, tá? Começa no menos 5 aberto. E aí, pessoal, vai indo aqui, ó. Não tem nenhum espaço, um buraco entre os dois aqui, né? Então, vai até lá o 3 aberto também. Tá? Vai até o 3 aberto. Do menos 5 aberto ao 3 aberto também. Tá, pessoal? Tranquilo? Espero que tenham gostado e entendido, tá? Agora nós vamos ver as intersecções 2 a 2 desses conjuntos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Agora as intersecções 2 a 2, tá? Pessoal, intersecção é o que eles têm em comum, tá? Então, cuida só. Começando aqui no B, ó. Pessoal, o B começa no menos 1, o A começa no 0 fechado, tá? Então, do menos 1 até o 0 aberto, está só no B, tá? O 0 fechado já está nos dois, 0 fechado aqui, tá?
O 0 tá aqui no meio, entre o menos 1 e o 3, né? E o 0 fechado aqui no A, o 0 tá no A. Começa fechado, vai indo aqui, até o 3. Pessoal, do 3 para cá, ó, olha só. Para cá só tá no A, tá bem? Então aqui é o 3, aberto ou fechado? É aberto, pessoal. Por que o 3 é aberto? Como o 3 está aberto no B, ele não está no B. Ele está no A, ele está aqui no meio, tá? Ele está aqui no meio. Mas ele não está no B, então ele não está na intersecção. A intersecção nesse caso aqui, então, vai ser do zero fechado até o 3 aberto. Beleza? Próximo aqui, vamos lá. Pessoal, a gente tem aqui, ó, o C e o D. O C é uma... A gente pode perceber que o D é um subconjunto do C, tá todo dentro do C aqui, ó. O menos 1 aberto aqui e o 0 aberto tá aqui mais ou menos também, tá? Tudo aqui. A intersecção deles, então, quando um conjunto é subconjunto do outro, a intersecção deles é o menor deles, tá? Então vai ser do menos 1 ao 0 aqui, tá? Do menos 1 até o 0. Tudo aqui. Tá? Do menos 1 até o 0, intervalo aberto. Aqui, pessoal. Bom, o C começa antes, né? Bom, no menos 5 até o 0 aberto não tá no A. O A começa no 0 fechado. Então aqui, ó, do 0 fechado até o 2 fechado tá nos dois, ó. Tá bem? Esse aqui, ó. Essa parte tá nos dois, tá certo? Então a intersecção vai acabar sendo do 0 fechado ao 2 fechado, tá? Esse intervalinho aqui. Ou seja, do 0 até o 2. Tá bom, pessoal? Próximo aqui, vamos lá. Pessoal, mais uma vez aqui, ó, o D é um subconjunto do B. A intersecção vai ser o menor deles, vai ser o próprio D. Do menos 1 até o 0. Aqui. Tá bom? Aqui. Portanto, vai ser do menos 1 até o 0. Tranquilo. Olha o próximo aqui, pessoal. O A e o D. Pessoal, o D é do menos 1 aberto ao 0 aberto. O A ele é do 0 fechado ao 6 fechado. Olha só, pessoal. O limite direito do D é o 0 aberto. O limite esquerdo do A é o 0 fechado. Então, pessoal, o próprio 0 está só no A. Ele não está no D. Então aqui, ó. Terminou o D. Logo antes do 0 termina o D. E no 0 começa o A. Eles não têm elemento em comum. Então essa intersecção aqui é o conjunto vazio, tá? São intervalos disjuntos. Eles não têm intersecção. Tá certo, pessoal? Porque um termina logo após o 0. Desculpa, o D aqui no caso termina logo antes do 0 e o A começa no 0. Então, quando começa um, termina o outro, eles não têm nada em comum, tá? Aqui é fechado, aqui é aberto, tá bom? Se aqui fosse fechado, a intersecção seria o número 0, seria esse aqui, ó. Essa seria a intersecção. E bem, pessoal? Beleza? Mas não é o caso. Próximo aqui, vamos lá. O B e o C. Pessoal, vamos lá. O B, pessoal. Bom, é aqui, ó. O C começa antes, né? Vai indo aqui, ó. Aí no menos 1 aberto começa o B. Então, o menos 1... O menos 1 fechado tá aqui no C, né? Tá aqui, o menos 1 fechado. Só que ele não está no B, então ele não entra na intersecção. Então é menos 1 aberto. E vai indo aqui. Aí o 2, pessoal, o 2 aqui é fechado, ó. E ele tá aqui no meio. Então nós temos até o 2 fechado. Tá bom? Esse aqui. E aí a intersecção nesse caso vai ser do menos 1 aberto ao 2 fechado. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham pego bem essas intersecções e uniões aqui, porque são super importantes, tá bom? Depois nós vamos lá resolver
inequações quociente, inequações produto. Aí nós vamos usar bastante esse conhecimento aqui, tá? Eu vou deixar isso aqui um pouquinho mais bonito. Aqui. Tá certo? Nem sei se ficou melhor do que antes, mas tudo bem, dá pra entender, né? É do 0 fechado ao 2 fechado. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado dessa parte, entendido muito bem, que é muito importante. Próximo slide, vamos lá. Beleza, pessoal? Algumas questões de vestibular aqui, olha só. Da PUC de Minas. Se A é um intervalo aberto, menos 2 e fechado no 3, e B, aberto no 0 e fechado no 5, ou seja, de menos 2 a 3 e de 0 a 5, né? Então, os números inteiros que estão em B menos A são... Então, pessoal, aqui ó, nós temos o A, o B, e nós vamos ter que analisar o B menos A, tá? Ou seja, o que está no B e não está no A. Tá, pessoal? Então, aqui ó. Aqui é o A, aqui é o B, e nós vamos fazer aqui o B menos A. Vamos lá. Pessoal, o A, ele é aberto no menos 2 e fechado no 3. O B, ele é aberto no 0 e o 0 está entre o menos 2 e o 3, né? E fechado no 5. O 5 está à direita do 3, porque o 5 é maior que o 3. Tá bom, gente? Esses aqui são os intervalos, tá? E tudo aqui, ó. Deixa eu só botar aqui em branco. Tudo aqui, ó, tá? Tudo aqui também. Pessoal, o que é o B menos A? Está no B e não está no A. Pessoal, vou aqui, ó. Passando aqui, ó, no B. No B aqui, ó. Tá? E o A é esse aqui, ó. No A e no A. O que está no B e não está no A, pessoal? É esse aqui, ó. Está no B e não está no A, é esse aqui, ó. Esse intervalo aqui. E como o 3, esse intervalo aqui, ó. E como o 3 é fechado, no B menos A ele vai ser aberto. Por que ele vai ser aberto? Porque o 3, o próprio 3, pertence ao A. A bolinha dele ali está fechada. Tá? Então aqui vai ser aberto. Aqui é do 3. Vem aqui. Até o 5 fechado. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o B menos A. O B menos A, pessoal, ele é do 3 aberto ao 5 fechado. Ele pergunta ali, ó. Qual é a pergunta? Então, os números inteiros que estão no B menos A são... Pessoal, os números inteiros que estão aqui, ó, são o 4 e o 5. O 3 não, porque o 3 aqui é aberto, tá? O próprio 3 não pertence. Então, é 4 e 5. Esse aqui, pessoal, são os inteiros que estão em B menos A. Portanto, o gabarito vai ser a letra C de Christian. Tá bom, gente? Tranquilo? Espero que tenham entendido bem por que não é a letra D aqui, ó. O próprio 3 não está no B menos A, porque o 3 pertence ao A. Tá bom? Por isso que é apenas a letra C. 4 e 5. Tá bom? Próxima questão, vamos lá. Questão da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos lá. Dados os conjuntos A, B e C, esses aqui, o produto dos elementos que formam A intersecção com B menos C é igual a... Pessoal, cuida só. O que é o conjunto A? O conjunto A... Ali, ó. São os números naturais. Aqui, ó. Números naturais. Tal que o X é ímpar. São os naturais ímpares. Ou seja, o A, ele vai ser esse conjunto aqui, ó. O 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11 e assim por diante. Tá bom? Esse é o conjunto A. O conjunto B, pessoal, é o quê? São os números inteiros que são maiores que 2 e menores que 9. Ou seja, quais são esses números? Bom, são o menos 1, o 0, o 1, o 2 até o 9. Tá bom, pessoal? Como o x é maior que menos 2, o menos 2 não entra, tá? Começa no menos 1. E como ele é menor ou igual a 9, pode ser igual a 9, então o 9 entra. Tá bom? Letra C agora, o conjunto número C.
Bom, pessoal, o conjunto número C, o conjunto letra C é o quê? São os números reais maiores ou iguais a 5. Então, é esse aqui, ó. São os... É do 5 fechado até mais infinito. Tá? Então vamos fazer aqui as retinhas, ó. Bom, pessoal, aqui estão as retas numéricas, tá? Para cada um dos conjuntos. O A é o quê? É o 1. Depois aqui o 3. Depois aqui o 5. O 7. E assim por diante, tá, pessoal? E o B? O B é o quê? O B é o menos 1. O 0. O 1. O 2. O 3. Até o 9, tá, pessoal? 4, o 5 embaixo do 5 aqui, o 6 aqui, o 7, vou espichar mais um pouquinho aqui para ficar até o 9. Aqui, tá, pessoal? Beleza? Agora, pessoal, o conjunto C ele é o quê? Tudo aqui. O conjunto C, pessoal, ele é do 5 positivo e fechado, né, que é maior ou igual a 5, né? Até mais infinito. Tudo aqui. Tá bom, gente? E aqui eu não fiz cobrinha porque são apenas os números naturais inteiros, né? Os números que estão entre os dois inteiros consecutivos não entram nesses intervalos A e B, tá bom? Por isso que não tem cobrinha aqui. Pessoal, cuida só. O que é o A intersecção com B? O que eles têm em comum, pessoal? O A intersecção com B. O que eles têm em comum o A e o B, que vão acabar formando o A intersecção com B? Bom, é aqui, ó. É o 1, o 3, o 5, tá bem? O 7, o 9. A partir daqui, pessoal, o 11 ele só está no A, tá bom? O A são os números naturais ímpares. O B são os números inteiros de menos 2 aberto a 9 fechado, tá bom? Então, a partir do 11 está apenas no A, então não entra na intersecção. Então, o A intersecção com B, pessoal, ele é o quê? O A intersecção com B é o 1, o 3, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá bom? Agora nós temos que pegar aqui, ó, o A intersecção com B e subtrairmos o C. Tá? Então, pessoal, olha só. Quais são os elementos que estão no A intersecção com B e não estão no C? Pessoal, o 1 entra, porque ele está aqui e não está no C. O C começa no 5 fechado. Então ele entra. O 3 entra, pessoal, porque o 3 ele está nesse conjunto e não está no C. Tá bom? O C começa no 5 fechado. O 5 já não entra. O 5 já não entra porque ele pertence ao C. E o 7 pertence ao C também, o 9 pertence ao C também, tá bom? Então fechou aqui. Fechou. E esse aqui, esse é o conjunto. Esse aqui é o conjunto A intersecção com B menos C. É o 1 e o 3. Ele está querendo ali, ó, o produto, né? Então o produto aqui é o quê? É 1 vezes 3. 1 vezes 3, ou seja, 3. 3, essa é a resposta. E o gabarito é a letra B de bola. Tá bom, pessoal? Fechou então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero que tenham gostado e entendido bem. Curtam todos os vídeos do canal, se inscrevam aqui, ativem o sininho. Grande abraço, valeu. Até o próximo vídeo. Até mais.